Prontinho. Bom, boa noite, então, todas e todos, né? A gente está na segunda videoconferência da disciplina, então, de gestão de projetos, já na segunda semana também da disciplina, né? Para hoje, a organização que a gente está propondo, né, para vocês é em duas etapas, né? A primeira etapa, a gente escutar de vocês que dúvidas que permanecem com relação à tarefa da primeira semana da disciplina, que era ligada, né, à primeira parte, aos primeiros elementos de proposição de um projeto. E na segunda etapa, então, a gente passaria, né, sanadas as dúvidas, as, as, as inquietações, eventualmente, que vocês ainda tenham, né, e que venham e que sejam oriundas, né, preciso deixar claro, né, dúvidas oriundas já do trabalho que vocês estão fazendo, né. A disciplina, ela tem um caráter prático. A gente fez, né, sinalizou isso no pequeno vídeo lá que tinha de apresentação da disciplina, e na primeira videoconferência da semana passada, né, no início das aulas, a gente reforçou isso, né? Então, o objetivo da disciplina é fazer com que vocês, né, se apropriem do conhecimento relativo à elaboração de um projeto, né, para a área da administração pública ou relacionado a ela, e façam isso através né, como um elemento que sinaliza a apropriação, digamos assim, né, dos conteúdos, dos conhecimentos. A proposta da disciplina é essa, né? Ela não é uma proposta que vai se dispõe, né? A gente já reforçou, eu estou repetindo, talvez para alguns pode ser a terceira vez que esteja vendo, mas só para deixar bem claro, né? O objetivo da disciplina não é fazer com que vocês entendam quais são os elementos a partir de uma perspectiva teórica, conceitual e abstrata, né? Pela própria natureza do objeto da disciplina, o objetivo é que vocês construam um projeto, né? Evidentemente, isso a gente falou também, né, na semana passada, dentro das limitações de um período de 2 semanas, né, que envolve, né, um tempo diferente, é uma simulação, né, na verdade, com relação a um projeto real, digamos assim, que se possa construir na administração pública ou em organizações da sociedade civil, né? Então, dentro desse contexto, a primeira semana vocês estavam impulsionados, né, impulsionadas a fazer uma tarefa que era elaborar já os primeiros elementos. Então, a gente está aqui hoje, a primeira parte é para dirimir dúvidas que vocês tenham tido e que eventualmente já não tenham ainda sido sanadas ou... Só um pouquinho, desculpa aqui. Tô com problema de conexão. Vocês estão me ouvindo bem ou está travando muito? Se estiver Estamos travando muito, eu ouvindo. posso fechar o vídeo para Não melhorar. travou. É. Ah, tá. Para mim deu um sinal aqui. Eu tô acessando pelo celular, tá, gente? Eu não estou em casa. E aí apareceu uma mensagem que a conexão não estava boa, embora eu esteja no Wi-Fi também, tá? Mas eu estava dizendo, então, que a gente tira dúvidas daquilo que vocês já realizaram, tentaram construir na primeira etapa e que eventualmente tenham enfrentado alguma dúvida, alguma dificuldade que ainda não tenha sido sanada ou discutida com a equipe de tutoria. E então, na segunda parte da disciplina, como a gente está entrando na segunda semana, né, e tem ficou para essa semana um segundo conjunto de atividades, eu vou me deter a tentar explicar um pouco mais, né, a cada uma dessas partes que tem para serem produzidas agora nessa semana, né, como entrega final e cumulativa dessa segunda parte da disciplina. Pode ser dessa maneira a organização? Bem? Então eu já abriria, né, Marissa, de imediato, né, até te pedir tua ajuda, como eu estou no celular, está mais difícil para eu ver quem é que está inscrito, levantando a mão, só para poder sinalizar as dúvidas que eventualmente aparecerem no chat ou pessoalmente que os colegas quiserem fazer a respeito da primeira parte, né, da elaboração do projeto. Certo. Professor, o Pablo está com a mão levantada. Por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Eu não consegui estar na outra aula na semana passada, que tinha outra aula ao mesmo tempo. Agora o senhor falou que vai dar uma pincelada, né, em todas as fases da constituição do projeto. Na verdade, era isso que eu ia perguntar, se o senhor pudesse dar mais uma explanada para cada fase, né? Eu acho que fica de um bom entendimento meu, no caso. Era só isso que eu precisava perguntar. Tá.
Pablo, assim, dos elementos da primeira semana, tá? A gente teve a videoconferência da semana passada, que eu acho que já está gravada, né, Marissa? Que eu acho que está disponível, por exemplo, para o Pablo, e para quem não conseguiu assistir, porque ali eu detalhei bastante, tá, Pablo, os primeiros elementos, tá? E eu vou me deter mais nessa parte de explanação, agora a segunda parte do encontro de hoje, na explanação dos elementos da segunda parte, digamos assim. Então, se você conseguir escutar os outros e depois casar com esse, aí você está com tudo coberto, tá bem? E eu Pablo, já depois desculpa te interromper, mas se tu tiver alguma dificuldade para localizar o vídeo, pode me chamar no chat ali que depois eu te mando o link direto, tá? Bem tranquilo. eu olhei o vídeo já, prof, já consegui já ver ele, sim. Eu só não estava presente na hora, mas eu consegui ver. Mas bem tranquilo, daí agora o senhor vai na programação ali da segunda etapa. Tá bem? Até porque assim, viu, Pablo, como a gente falou também um pouco na outra videoconferência, como o caráter é muito prático da disciplina, né? É isso, você escuta a explicação, você lê o roteiro que está lá no Moodle, etc., e faz assim, né? Mas as dificuldades vão aparecer quando você começar a escrever o projeto, efetivamente, né? Por isso e é isso que a gente quer dedicar essa primeira parte para ver de quem começou a fazer alguma coisa, onde é que está pegando mais as dúvidas, né? Que não conseguiram já ser discutidas eventualmente com as tutorias, tá? Mas vamos em Perfeito, frente, vamos em frente. perfeito. Muito obrigado, professor. Gilney? Boa noite a todos. Professor, na verdade não é bem uma dúvida com relação à teoria em si. Com relação ao orçamento, como é uma simulação, os valores que eu vou colocar no orçamento do meu projeto podem ser valores fictícios? Porque eu não, pelo projeto que eu estou desenvolvendo, eu não teria tempo hábil de conseguir valores muito reais, entendeu? Mas eu tenho outras ferramentas, outras formas de chegar num algo Uhum. semelhante, vamos dizer assim. Uhum. Isso, assim, Junei, importante a tua observação, tá? Porque o orçamento, efetivamente, eu acho que a gente tinha comentado isso um pouco na primeira também, dependendo do tipo do projeto, é muito difícil em 2 semanas vocês conseguirem todo o projeto detalhado. Teve um estudante até que nos escreveu, né, Marisa, durante a semana pelo e-mail, trabalhando com uma ideia de uma obra, por exemplo, né? Enfim, e seria muito difícil, né, organizar uma obra pública e conseguir o orçamento em 2 semanas. Qual é o que a gente vai avaliar, né, Junei? É a pertinência, assim, de entender que o orçamento, como qualquer parte, né, do projeto, ele tem que estar dialogando com o objetivo, né? O objetivo central do projeto. Então, assim, é importante, assim, como do objetivo a gente desdobra objetivos específicos e ações, né, e atividades em cada um desses objetivos, a gente tem que apresentar um orçamento para o financiador que mostra essa compatibilidade, ou seja, eu estou requerendo, né, recursos para aquelas rubricas, né, que, por exemplo, se eventualmente envolver obras, né, vai ser necessário, se envolver contratação de recursos humanos vai ser necessário. O que é importante é o que a gente vai avaliar, né, Junei, assim, do ponto de vista do aprendizado, etc., é que você escolha rubricas, né? É claro que o ideal é se aproximar o máximo possível da realidade, tá? Então, embora você possa trabalhar com números, entre aspas, aí, fictícios, né? É importante tentar se aproximar da realidade, mas o mais importante para nós como exercício é que aqueles itens que você está colocando no orçamento são itens que deem suporte para as atividades que você diz que vai fazer no projeto, né? Se você vai fazer uma formação, vendo? Então você precisa ter no orçamento ali, né, recursos para formadores, para espaços, etc, etc. Né? Se você diz que vai fazer uma obra, tem que ter recursos para isso. Se você diz que vai fazer, né, enfim, determinados tipos de atividades lá, reuniões comunitárias, por exemplo, né, os recursos que você apresenta, né, como recursos materiais necessários para a execução do projeto, tem que ter esse diálogo, né? Entende assim isso para nós é mais importante do que a precisão do número, tu imagina? Até porque te coloca no nosso lado, né, Júnior? A gente ia passar pela correção de N projetos Não tem como teria apurar. que estar não, exato, nós teríamos que ter capacidade, conhecimento e Tem tempo, razão. né, para fazer. Não, não é esse o objeto, né? Sim, O, o objeto, é a lógica da a estrutura. lógica. A lógica, exatamente. Assim, olha, eu estou pedindo, por exemplo, alguns financiadores, tá, para o campo das organizações da sociedade civil, por exemplo, onde eu trabalho mais, é muito comum hoje um financiador,
né? Você elabora um projeto e você desenvolve ali, eu tenho 10 metas nesse projeto. E aí cada item orçamentário que você apresenta, ou cada pessoa que você apresenta no item equipe, que é um item que vocês têm também no projeto de vocês, já na segunda etapa, tá? O financiador pede para você identificar qual ou quais metas está associado àquele recurso que você está solicitando. Tá? Então, assim, isso já coloca uma cobrança muito clara para quem está elaborando o projeto não solicitar um recurso que não está dialogando com alguma das metas e deixar de né, solicitar para outra que é importante e que demanda recursos, né? Então, é isso sim, é a lógica, tá, Junem? Ok, obrigado, professor. Professor Marcelo Mota, no chat. Ao elaborar o quadro da página 8 na primeira etapa, verifiquei que para a segunda etapa precisarei modificar em face de ter confundido elementos da atividade e ações com as metas. Há algum problema em modificar? Pois vejo que é essencial tal mudança. Isso. De novo, desculpa, Marissa, quem foi o colega que escreveu? Foi o Marcelo. Marcelo. Então, Marcelo, de novo, na mesma linha que eu estava falando com o Gilney, né, é importante essa associação. Veja, quando você colocar uma atividade lá, né, do tipo assim, vou fazer uma capacitação, uma atividade formativa, por exemplo, com professores da rede municipal lá do seu município, por exemplo, né? Essa vai ser a ação, né? Que metas que você pode ter para uma ação desse tipo? Pode ser o número de professores que você quer capacitar, o número de horas que vai envolver cada capacitação, né? Um percentual de estudantes vou chamar de estudantes aqui, né? Que vão ter uma aprovação final, se é o caso desse tipo de formação, né? Que prevê ou não uma aprovação final de aquisição de conhecimentos, por exemplo. Então, às vezes, a gente acha que tinha comentado isso um pouco, isso está no roteiro também. Às vezes, para uma ação, né, Alexandre, a gente tem. Eu posso ter mais de um objetivo ali para aquela ação, e eu vou ter sempre uma meta, obrigatoriamente, para cada objetivo, não, desculpa, eu estou para uma. Né, metas diferentes para ações que eu estou desenvolvendo, tá? Então, é isso, eu posso ter na mesma atividade, por exemplo, né, uma meta ligada ao tempo. Eu posso sinalizar que eu preciso realizar essas oficinas até dezembro de 2023. E eu posso acrescentar uma segunda meta em relação a essa mesma atividade. Eu quero capacitar 300 professores da rede pública, né? Ou seja, às vezes Professor, está falhando um pouquinho o áudio. um objetivo a gente pode ter mais de né, de onde se desdobram as áreas, para saber se cada atividade efetivamente ela faz sentido dentro da lógica do projeto, ela tem que contribuir para o alcance dos objetivos específicos e geral do projeto. Então, assim, as metas que são colocadas têm que estar claras, Professor, não né? sei se o senhor E me tem que estar ouve. correspondência. E aí sim, tá? Aí sim eu preciso ter Professor? obrigatoriamente um indicador para cada meta. Tá? Isso Professor, é o senhor me ouve? importante. Professor Pedro, o senhor me ouve? Acho que não. Eu escutei um pouquinho cortado, Marissa. Não sei se é a tua conexão, a minha. Professor, está falhando bastante o áudio do senhor. Não sei se de repente é interessante fechar a câmera para continuar, porque tá bem difícil de entender. Tá, eu fechei a câmera aqui. Eu vou tentar repetir também, então, que deve ter cortado o que eu estava falando antes, né? Sim, cortou. Tá. Não, eu estava sinalizando que sim, pode acontecer essa modificação do quadro, tá? Que foi perguntada, no sentido de garantir que agora, quando for se colocar as metas e os indicadores, né, para cada meta, né, possa estar contemplada essa relação e possa estar presente de novo, né? O que a gente quer avaliar, o que a gente pretende avaliar do ponto de vista, né, da elaboração do projeto é a coerência entre as metas que estão colocadas, a factibilidade dessa meta, né, e contendo indicadores para essa meta, né, e repetindo, né, uma mesma atividade pode ter mais de uma meta, pode ter uma meta ligada a tempo, uma meta ligada a volume, uma meta ligada a recursos,
né? Que, por exemplo, até no planejamento de um projeto pode estar presente uma atividade de captação de recursos ou de patrocínios para uma determinada atividade, por exemplo, né? E então, assim, eu posso ter uma meta em dinheiro, eu posso ter uma meta em tempo, eu posso ter uma meta em número de pessoas, eu posso ter número absoluto ou relativo, né? Se eu tenho uma atividade lá que está voltada para diminuição do analfabetismo adulto, por exemplo, no município, né, eu posso expressar isso em termos percentuais, né? Eu quero diminuir em 70% o analfabetismo adulto daquele município. Então, a meta sempre vai ter uma quantificação, tá? É importante, a meta objetiva, ela, ela é do verbo objetivar, né? Ou seja, ela dá uma materialidade para uma atividade que eu quero fazer. Eu quero fazer formação de professores, tá bem, mas aonde você quer chegar com essa formação dos professores, né? Então, assim, isso tem que estar muito claro, né? Tem que estar e o que dá clareza para essa atividade qual é o sentido dela, onde ela quer chegar e a meta. E, por sua vez, o indicador é um elemento muito sensível, que é o elemento que me ajuda a eu poder fazer uma avaliação se a meta foi atingida ou não, né? E os indicadores ali, a gente tem até um texto extra, né, sobre indicadores também no material, que ele é muito sensível, tá? Assim, um bom indicador, tá, gente, ele é formulado de um modo que ele só tem três respostas possíveis, tá? Ou eu respondo sim ou não para o indicador, ou eu dou um número para ele, que pode ser absoluto ou relativo. Tá? Então, se a minha meta é diminuir em 70% o analfabetismo, né, o meu indicador é a percentual de analfabetismo que foi diminuído. E aí eu vou ter um número, meu número vai ser 70. Se a minha resposta for 60, vai significar que eu fiquei aquém da minha meta. Eu tinha uma meta de erradicar, né, diminuir em 70% o analfabetismo, eu diminuí só 60%. Mas eu medi isso, né? Então, assim, o indicador ele é muito importante. O indicador ele é muito objetivo. Tá? O indicador é uma frasezinha pequena, assim, né, um verbete que ele não tem verbo, né? Os verbos a gente tem lá na frente, né? Todos os objetivos e ações do projeto são frases expressas em verbos. Eu tenho que ter um verbo no infinitivo, senão não estou definindo bem um objetivo nem uma ação, né? Mas depois, quando a gente chega nas metas e indicadores, a gente não tem isso, não temos mais os verbos, mas a gente tem essa objetividade, né? De números, de quantificação, etc. Né? Alguém pode perguntar assim, mas um indicador qualitativo, do tipo assim, eu tenho uma atividade e uma das metas é ter uma boa avaliação dos educandos lá que passaram por um processo de formação. E aí eu vou ter que elaborar critérios, né, de avaliação, né? Eu vou ter uma escala objetiva no questionário que é feito, como é que vai ser, né? Ou vai ser uma análise qualitativa, eventualmente pode ter, né, uma análise qualitativa também. Mas o importante é que a gente tenha essa coerência de novo, né? O que vale sempre é essa coerência interna entre objetivos, ações, metas e indicadores, né? A gente vai desenhando um quadro assim da esquerda para a direita, e se a gente fizer o caminho de volta da direita para a esquerda, né, analisando se há coerência, eu tenho sempre que passar num teste assim, do tipo, olha, se eu medir esse indicador aqui, isso me ajuda a responder se eu alcancei a minha meta? Se a resposta for sim, está bem elaborado. Aí eu vou para a meta. Essa meta aqui, se eu for alcançada, ela sinaliza que aquela atividade lá teve sucesso. Se a resposta for sim, está bem de novo, está coerente novamente, né? E depois eu ainda me pergunto se essa atividade ou essas atividades, né, me ajudam ao alcance do objetivo específico. Se a resposta for sim, de novo eu estou, né? Ou seja, há um encadeamento lógico, né? E esse é o centro da nossa disciplina, tá, gente? O exercício que vocês estão desafiados e desafiadas a fazer é justamente construir um conjunto de propostas, de ações, né, com metas, indicadores, né, suportadas por um orçamento, organizadas dentro de um cronograma de atividades para o prazo previsto no projeto, né, apresentando uma equipe, né, onde vocês vão precisar demonstrar, né, que equipe que vocês precisam, o quantitativo, né, justificar esse quantitativo, por que eu preciso de tantos educadores, por que eu preciso aqui de um biólogo, se eu vou ter que fazer um laudo de avaliação ambiental, por exemplo, num projeto lá de manejo, por exemplo. Então, assim, é preciso, né, que a equipe que vocês vão dizer que é necessária para a execução do projeto esteja de novo, né, assim como o orçamento, né, a equipe tem que estar adequada, digamos assim, aos objetivos que vocês têm. Se vocês vão ter atividades educativas, tem que ter educadores. Se vão ter laudos ambientais, vão ter que ter biólogos. Né? Se vão ter que né, organizar lá um processo de remoção de uma comunidade que vive em área de risco, vocês vão ter que ter geólogos.
Sabe assim, a equipe que vocês vão organizar para o projeto, ela tem que ter essa coerência, assim como tem essa coerência interna entre, né, objetivos, ações, metas, indicadores, né, os elementos de suporte, que são essa segunda parte agora da segunda semana, tem que estar adequados a isso. A equipe tem que ser adequada, né, o orçamento tem que ser adequado, o cronograma tem que ser adequado, né. Isso, claro, de novo, assim, voltando para a primeira pergunta lá, que tinha sido não era do Junê ainda antes ali, né? Sempre levando em consideração, claro, esse prazo de 2 semanas, etc. assim. Não é o detalhe, né, o número, a fonte, assim, mas é esse conjunto interno que a gente está procurando avaliar, digamos assim, né, na disciplina, porque é o ponto fundamental que está na proposta pedagógica dela, né? Professor, só para reforçar para o Marcelo, então, né, não tem problema, Marcelo, substituir esse quadro, né, ou qualquer outra informação da primeira entrega, até porque o Rodrigo e a Amanda, a gente vai dar um feedback para vocês, né, vocês vão ter a nota dessa primeira entrega, e é uma oportunidade para vocês fazerem ajustes, fazerem modificações para a segunda entrega, que é a entrega final, e vocês vão repetir aqueles tópicos. Né? Então, vocês não precisam fazer uma cópia, né, da primeira parte. Vocês podem fazer a revisão, fazer uma autocrítica sobre essa entrega e considerar também o feedback que eu, Amanda e o Rodrigo vamos dar para vocês aí amanhã ou nos próximos dias. Tá certo? A professora Camila está com a mão levantada. Certo. Oi, boa noite. Boa Professor, noite. eu já estou tentando elaborar a planilha de metas e indicadores, e eu tenho um dos objetivos que é um estudo de viabilidade. E daí eu estou com dúvida o que vai ser a minha meta e meu indicador. A minha meta é conseguir alcançar o resultado da viabilidade. Essa é a meta? Eu estou meio confusa, Né? assim, em relação, porque é um estudo, né? Ó, Uhum. Não, se essa é uma das etapas, uma das atividades do projeto que tu está elaborando, Camila, a meta aí é um prazo, né? Porque possivelmente o ah, estudo de viabilidade, eu nem sei o que que é o teu projeto, mas eu imagino que ele está bem no começo, né? Então, assim, sim, a isso. tua, a tua análise de viabilidade, olha, essa análise tem que estar pronta, sei lá, nos primeiros 180 dias, tu vai arbitrar isso, né? Então, assim, ó, eu vou ter 90 dias ou 180 dias para ter análise de viabilidade, né? Então, a tua meta, esse tipo quando tu tem que elaborar um projeto, um plano, alguma coisa, a gente coloca uma meta de tempo, porque Tá, essa atividade é um pré-requisito para que tu desenvolva outras, né, mais isso. adiante. Mas daí o indicador está pronto ou não? Isso, o teu indicador como é que eu poderia tentar ajudar aqui? Deixa eu pensar. O teu indicador é pensando na resposta sim ou não, tá, Camila? Que é o Sim, caso aqui, tu não tem um número, né? O teu indicador é plano de viabilidade completo, ou entregue, tá. por exemplo. Tua resposta é sim ou não, né? Uhum. Ele não tem assim meio entregue, tá mais ou menos entregue, né? Ou tu entregou, não entregou em 180 dias, Sim, né? aham. Ou ele é Enfim. viável ou ele é inviável, né? Exatamente. E aí, claro, o Tá. teu projeto pode ter uma decisão, e aí vocês têm uma sessão chamada ali metodologia, né, nessa segunda entrega também, onde aquilo ali é um espaço bem livre, tá, gente, para vocês explicarem tudo aquilo que não cabe nos quadros, né? A gente está tentando fazer um exercício bem objetivo com vocês, mas a metodologia é importante porque às vezes você descreve ali algumas questões que é importantes. Por exemplo, no teu caso, Camilo vai dizer assim, olha, se a análise de viabilidade apontar que não é possível fazer, ou a coisa assim, vai ser abortado ou vai ser adotado o plano B, Isso. que é tal, sabe assim? Então essas coisas são importantes. Às vezes quando a gente faz formação, por exemplo, você pode colocar ali, olha, vai se usar a abordagem, sei lá, da educação popular, porque aquele trabalho com comunidades passa por uma dinâmica de participação, etc, etc. Então a sessão de metodologia é uma sessão livre onde vocês explicam o que está acontecendo na cabeça de vocês, de como é que vai ser desenvolvido aquele projeto. Né? De novo, né, um texto livre, né, a gente, acho que até sinaliza no roteiro ali, né, Marisa, um número máximo de páginas e tal. E a gente Sim, explicou isso do número de uma páginas diretriz. também na semana passada, né? Mas é um espaço que você pode colocar esse tipo de observação, sabe, Camila? Tá. Uhum. Tá ótimo. Obrigada, professor. Pablo, eu vi que tu levantou a mão. Tu ainda tem alguma dúvida? Foi respondido? Respondido, prof. Tranquilo. Certo. Obrigado.
Professor, não temos mais ninguém inscrito e também não temos mensagem no chat. Tá, obrigado, Marista. Então, quem sabe eu falo um pouco dessa segunda parte, né, que a gente estava sinalizando. Já comecei a falar um pouco em cima das dúvidas, e é muito bom de trabalhar em cima das dúvidas, porque é muito mais concreto, né, do que dizer abstratamente o que que é uma meta indicador. Então, eu já fui forçado a falar antes ali um pouco, né, em função das dúvidas que estavam aparecendo, né. Eu só queria sublinhar isso que eu estava dizendo antes, sobre metas e indicadores, tá? Ou seja, que a gente pode ter numa atividade mais de uma meta. Uma meta em relação à quantidade, outra meta em relação a tempo, né, de uma mesma atividade que a gente está propondo. Depende muito, não é obrigatório, tá? Mas a gente pode ter. Agora, quando a gente tiver, para cada meta, eu obrigatoriamente vou ter que ter sempre um indicador, né? Porque vai me dizer se aquela meta foi alcançada ou não, né? Porque vamos lembrar, a gente falava lá que o projeto é uma ferramenta de administração, né, de planejamento. Então, assim, ajuda justamente a gente a fazer acompanhamentos, né, ao longo do processo de execução do projeto. Então é importante, por isso que a gente sugeriu também, né, Marissa, aquele quadro, né, porque é um quadro que facilita. Eu particularmente gosto muito daquele quadro, porque eu acho que ele ajuda a gente a fazer essa leitura como um todo do projeto, ou quando a gente quer explicar o projeto para outras pessoas, quando a gente quer explicar o projeto para a equipe que vai trabalhar nele e tal. Então eu acho muito importante a gente ver isso, né? E os indicadores têm que ser colocados dessa maneira bem pontual mesmo, assim, alguma coisa cuja resposta seja, né? Por exemplo, se eu estava falando daquela meta lá de diminuição do percentual de analfabetos, por exemplo, né, adultos num determinado município, né? O indicador é esse, né? O percentual de diminuição do analfabetismo adulto no município X, né? Então, assim, porque aí a resposta vai ser um número, né? No nosso caso, como a gente usou nessa meta, né? Se usou um número relativo, né? Um percentual, etc. O número do indicador vai ser isso também, né? Mas é isso, um bom indicador só pode ter três respostas, sim ou não, ou um número, né? E esse número pode ser absoluto ou relativo, dialogando com o número ali que estava colocado na meta, tá? E aí depois sim, a gente tem inclusive um texto, né, que é muito legal do Paulo Januzzi, que eu já comentei na semana passada também, que é um técnico do IBGE que trabalha com políticas sociais há bastante tempo, estuda muito isso e tal, e leciona também nos mestrados lá da INAP, né, da Escola Nacional de Administração Pública, e é uma autoridade, assim, um cara muito reconhecido no Brasil para trabalhar com indicadores de políticas sociais, né? Por conta do exercício dele no serviço público, né? E também como pesquisador. E ali ajuda a entender algumas características importantes, né, de bons indicadores. Talvez isso não vai ser necessário assim, em termos de aprofundamento para a disciplina, tá? Para a disciplina, de novo, a gente está preocupado mais com o operacional, né, para vocês sinalizarem bons indicadores que sejam coerentes com os objetivos do projeto, tá? E passando então adiante, tá? A gente depois tem essa parte que eu estava sinalizando de metodologia, né, em função da pergunta que tinha aparecido, que é essa parte desse texto livre, onde vocês podem, então, colocar algumas informações que vocês acham que podem ser importantes, né, para explicar o funcionamento do projeto de vocês, né? Isso é legal, isso é bastante importante, porque é um espaço de liberdade, digamos assim, onde a linguagem é bem diferente. Vocês estão vendo que no restante do projeto, né, o próprio roteiro, né, já aprisiona vocês em determinados quadros, em tabelas, em números, né, em coisas, objetivos citados como tópicos, né, e essa é a parte do texto, então, que vocês podem ter um pouco mais de liberdade para tentar explicar metodologia de trabalho, se o projeto vai envolver, por exemplo, uma interação com a comunidade, pode falar sobre o tipo de interação que vai se dar com a comunidade, se vai envolver a participação, sei lá, alguma coisa envolvida com a educação, que vai envolver a comunidade escolar, vocês podem também sinalizar como isso vai ser feito, como eventualmente podem ser buscadas parcerias para o projeto, tudo isso vocês podem, né, livremente explicar na metodologia. É uma informação a mais, né, para quem vai receber o projeto de vocês, né, poder identificar também com clareza quais são as atividades, a coerência disso ou não, né? E depois tem outros elementos de suporte, né, que são importantes, que é a equipe, o cronograma e o orçamento. A equipe, tal, já estava se falando também um pouco antes, é para vocês sinalizarem o quantitativo e a diversidade de profissionais
que vai ser necessário para dar conta daquelas atividades, tá? Se vocês quiserem sofisticar um pouco, né, vocês podem até, né, acrescentar uma coluna, montar a equipe, por exemplo, apresentá-la no formato de uma tabela ou de um quadro, por exemplo, e acrescentar uma coluna lá onde vocês podem identificar qual é a ação a que está ligada a essa pessoa que vocês estão sinalizando ali, né? O geólogo, a bióloga, o advogado, o educador, enfim, os oficineiros, as pessoas que vocês vão listar da equipe necessária. E essa listagem ela é importante para garantir a coerência, tá, gente? Mas também depois lá para o financiador, eventualmente, do projeto, para identificar efetivamente, e até para vocês, quando estão elaborando, né? Às vezes, os projetos na área de administração pública são intensivos, né? No, no uso de pessoas, né? No uso não, na necessidade de pessoas, de profissionais, de técnicos, etc., para dar conta de um projeto, né? E até para quantificar esse projeto, mesmo quando é dentro da administração pública, como é o exemplo que alguns e algumas de vocês mencionaram na apresentação da semana passada, né? Fazer um projeto novo dentro do setor, etc. É importante vocês colocarem nessa parte da equipe, para quem está fazendo esse tipo de projeto, ou seja, uma modificação, uma inovação dentro do setor, do local onde já trabalha, vocês sinalizarem, essa equipe que está ali pode ser a equipe que já existe na organização, efetivamente, e eventualmente pode demandar uma assessoria externa, né? Mas pode ser a própria equipe, e você sinalizando ali o número de horas que cada pessoa vai estar dedicada para o projeto, semanalmente, enfim, né? Ou mensalmente, para poder, inclusive, depois ter uma estimativa orçamentária, né? Porque às vezes a gente acha que esse tipo de projeto dentro de uma organização tem custo zero, mas o custo não é zero. O custo são as horas de trabalho, as horas de atividade dos próprios profissionais que já fazem parte da equipe e que vão estar envolvidos no projeto, né? Uma parte do seu tempo de trabalho vão estar envolvidos com o trabalho. Vocês podem apresentar essa parte no formato de quadro, de tabela, como eu estava sinalizando, tá? E se vocês quiserem, a gente pode também, vocês podem ficar com a liberdade de, em 1 ou 2 parágrafos, fazer uma explicação que aponte, né, ou tente apresentar a justificativa dessa diversidade de profissionais que estão colocando, sinalizando a função né, muito rapidamente a função de cada pessoa da equipe dentro das atividades que estão propostas, né? Isso é importante que vocês estão a todo momento reforçando essa coerência interna do projeto. Depois da equipe a gente tem, então, o orçamento, né? Que aí está se levantando também as equipes que vão estar trabalhando mais outros materiais, eventualmente obras, aquisições, equipamentos, softwares, né? Ou seja, todo tipo de recurso material ou humano que é necessário para a execução das atividades e que não existe atualmente na organização vai ser listado como orçamento, né? Ou seja, como um dispêndio econômico financeiro que vai ser necessário ser feito, né, para que as atividades possam ser executadas dentro do prazo e para alcançar as metas que estão propostas em cada uma das atividades, né? E finalmente, então, o cronograma, que é esse momento, o quadro, digamos assim, né? A gente sugere aquele quadro, modelo que está ali, onde as colunas são as divisões de tempo que vocês vão escolher, que pode ser semanas, meses, semestres, etc., de acordo com a natureza do projeto. A gente conversou um pouco isso também na semana passada, né? Normalmente um projeto, dependendo da sua natureza, vai ser alguma coisa entre 1 e 3 anos, né? Dependendo de novo, isso vocês podem arbitrar no exercício que vocês estão fazendo, desde que isso resguarde a coerência, né? Às vezes mudanças que são mais rápidas, né? Como a implementação, a mudança de uma forma de trabalho, organização de novos processos de trabalho, a gente pode estar falando de um projeto muito rápido, assim, de 1 ano, né? Implementar uma nova forma de controle, um novo software de trabalho, etc. São projetos mais rápidos. Quando a gente trabalha já né, no âmbito da administração pública para fora, normalmente os projetos já são mais demorados, porque eles envolvem obras, transformações, né, formação, né? Ninguém diminui, por exemplo, a evasão na educação básica num projeto de 1 ano, né? Às vezes é um projeto que demanda, inclusive, ciclos maiores, né, que extrapolam uma única administração, mas pode ser trabalhado com um horizonte já de 2, 3 anos, já fica mais viável se trabalhar
algumas questões ligadas à diminuição, por exemplo, da evasão escolar na educação básica, que pode ser um projeto, né? Pode ser objeto de um projeto, digamos assim, né? Então, essa divisão das tarefas no tempo ela é importante, porque aí o que tem que aparecer no cronograma, né, gente? Todas aquelas atividades ou ações ali que vocês colocaram naquele quadro anterior, né, que tem objetivos, ações, metas e indicadores, todas aquelas ações vão ter que aparecer no cronograma, né? Porque vocês têm que sinalizar para quem vai receber o projeto, né, e também para a própria gestão interna do projeto, e quando vai ser feito, né, quando vai ser feitas, desculpa, cada uma daquelas atividades que foram listadas. E aí tem aquilo que a colega estava sinalizando, né, acho que foi a Camila, né, algumas ações têm que ser feitas antes, né, porque delas depende, né, que se possa fazer as demais atividades previstas no projeto. Então, é essa lógica interna, assim, entre o que se faz primeiro, o que se faz depois, né, que ações podem ser feitas concomitantemente, né? Desde que eu tenha equipe para fazer isso, é importante, né? A gente se dá conta, vou fazer todas as coisas entre, né, um determinado período ali, e aí é importante saber se essas atividades vão ser feitas todas pela mesma equipe, por exemplo, se há essa viabilidade, né? Às vezes, por exemplo, quando a gente faz formações massivas, por exemplo, aí a gente sinaliza que tem várias turmas de formação e vários educadores, por exemplo, para eu dar conta, né, de fazer todas elas ao mesmo tempo, porque aí não tem escapatória, tem que fazer tudo realmente dentro do mesmo período. Mas tem alguns projetos, dependendo do que vocês forem fazer, esses que são desse tipo de implementação de inovações, etc., normalmente elas vão seguir, né, uma série um cronograma, já que vai envolver testagens, etc., até se passar para a adoção de um novo modelo de organização do trabalho, por exemplo, né? Então, esse cronograma, ele parece uma coisa simples, assim, periférica, mas ele é bastante importante também. Ele pode ser uma peça que pode, mal distribuídas, as atividades podem estar muito boas, coerentes, organizadas, com uma equipe bacana, mas se elas forem mal distribuídas durante, né, no tempo, elas podem acabar não levando ao alcance dos objetivos que a gente tem por conta dessa organização. Então, ela não é uma coisa pequena e casual, ela é importante também. E ali a gente também, né, pede que vocês tenham essa atenção para identificar a coerência, né, entre a distribuição das ações no tempo. Tá? E eu acho que tem uma última parte, né, Marissa, que a gente colocava ali, eu não estou conseguindo visualizar aqui o, o, o roteiro, né? Mas que é uma parte que a gente fala ali de prestação de contas e de comunicação externa. É uma questão bastante importante na administração pública, né? Que esteja previsto no projeto também quais vão ser os mecanismos, né, de divulgação, de transparência, para que, né, pensando na administração pública ou no projeto vinculado com a administração pública via organizações da sociedade civil, por exemplo, né, a necessidade de transparência é imperiosa, né? Por isso que a gente colocou no roteiro que vocês consigam sinalizar minimamente, e ali é evidente que vocês vão colocar diretrizes, né, gente? Vocês podem dizer, olha, o projeto vai criar, sei lá, um perfil numa rede social para que a comunidade possa seguir e apresentar sugestões ali, por exemplo. Beleza, isso pode estar previsto na estratégia ali de comunicação e de transparência, né? Como vai ser apresentado os resultados, como vão ser devolvidos os resultados, né? Para quem vai ser prestado contas, vai estar publicizado aonde, né? Que meios, e de novo, até a escolha dos meios, né? Hoje, com essa diversidade que a gente tem de redes sociais, de sites, de portal de transparência, né, de lei de transparência, enfim, né? Por outro lado, a gente tem a LGPD, então a gente também tem que preservar, né, dados privados de pessoas aí afetadas por projetos também, enfim, tem uma série de cuidados que é importante que você sinalize nessas partes, mais um conjunto de diretrizes, tá, gente, do que efetivamente ou pontualmente alguma ação. Isso é mais importante, de novo, né, para a gente poder avaliar a coerência entre as formas de comunicação, de transparência que vocês estão propondo para o projeto e a própria natureza do projeto, seus objetivos. Eu acho que esses são os pontos, né? Esse realmente é o último item, né, do roteiro, a prestação de contas, e tem a informação ali na última frase, né, que não se espera que seja feita a explicitação da prestação de contas, né, mas Perfeito, justamente delinear as claro. diretrizes, as ferramentas, os canais Isso, por quais a prestação de contas vai isso. ser realizada.
Exato, exato. Até porque a prestação de contas é uma questão jurídica, né, também, né, Rosana? Às vezes, assim, olha, tem que apresentar, mandar os relatórios lá para o Ministério, para o órgão de onde veio o recurso, etc. Você não tem escapatória a jurídico. A gente está falando nesse ponto de uma coisa a mais, que é essa questão de dar transparência, de dar publicidade, etc. Como para além da questão jurídica, não. Isso não substitui, né, a obrigação jurídica junto aos órgãos de controle e tal, porque a gente está falando né, sempre aqui no curso, né, de projetos que vão estar vinculados à administração pública, né, onde isso é lei, né. E é isso, gente. Esses são explicações assim um pouco mais adiante do que já está colocado no roteiro. Foi bom assim a gente poder dialogar também com os exemplos que vocês estão trazendo. Eu acho que a gente pode abrir também, né, Marissa, um tempo aqui para alguma dúvida dessas. Eu acabo falando demais aqui, né, mas enfim, né, é meu papel também um pouco trazer um pouco mais de esclarecimento de elementos, até para o pessoal rever na hora que for fazer o projeto, porque essa é a hora da verdade, a hora da verdade mesmo, é a hora que a gente senta para fazer o projeto, ali que aparecem as dúvidas verdadeiras também, né, e a gente vai estar, né, eu e toda a equipe de tutoria disponíveis para tentar tirar as dúvidas de vocês e apoiar vocês na construção do projeto. Não sei se tem no chat, Marissa, alguma dúvida, alguma pergunta, se alguma Não, mão professor. levantada que o pessoal queira fazer. Até o momento não temos nenhum inscrito para questões e também não temos nada no chat. Tá. Não, obrigado pela ajuda. Hoje no celular não estou conseguindo assistir, não estou conseguindo visualizar. Tenho medo de passar o dedo na tela, assim, sabe? Sair de. Eu já fiz isso, né, de reunião, de tentar passar o dedo na tela para ver alguma coisa do chat e acabar saindo da reunião sem querer, né? Não quero cometer essa gafe. Tranquilo. Mas, gente, acho que se não há dúvidas agora, né, Marissa, eu acho que a gente pode, então, encerrar para ter essa gravação também disponível, né? Eu posso Super fazer recomendar, assim, claro, claro, quem é que está falando? O Alexandre. Alexandre. Tá, deixa eu ver. Assim, foi até uma dúvida que surgiu da semana passada, mas é a questão do pós, como se fosse um pós, né? A gente quer vender o nosso projeto, né, para um investidor, vamos pôr assim, né? E como eu falei, só como a gente está propondo um projeto, assim, a gente não tem os nossos resultados, né? Ainda, né? Como é que eu posso assim tentar vender o meu projeto? É através de comparação com em outras situações, assim, com outros, nesse caso aí que o senhor falou da área dos professores, do índice Uhum, uhum, e de repente comparar com se for na minha cidade ou numa cidade parecida que já tenha tido esse tipo, tenha exato, esse, isso. é isso, né? Fazer Ó, para isso. vender o projeto, é uma comparação com outros projetos similares. Uhum. A tua pergunta, Alexandre, me fez lembrar que eu esqueci de uma coisa. A primeira que aparece no projeto e a última que a gente sugere que vocês façam, que é o resumo, né? O resumo do Hum, projeto, porque é isso que faz isso que você chamou de vender, né, Alexandre, o projeto para o teu sim. financiador, que pode ser externo ou pode ser até o superior para quem está fazendo um projeto dentro da própria organização, né? A gente vai ter que apresentar para um órgão superior interno, etc., da organização, um projeto de modificação ou inovação interna. E a gente tem que, entre aspas, assim, vender o nosso peixe, né? O resumo tem que ser isso, até porque às vezes a pessoa que toma a decisão mesmo, ela pode ser super ocupada, né? E precisa de uma coisa muito rápida. A gente não colocou isso, eu acho que na apostila aquela maior que tem no Moodle, não o roteiro simplificado, aquela apostila maior que era de um outro curso, a gente fala de uma parte que a gente não colocou aí no roteiro, que é um resumo executivo. Às vezes o resumo executivo, viu, Alexandre, ele é um pouquinho maior que o resumo. O resumo a gente fala para ter ali 15 a 20 linhas, né? Ele ser bem enxuto, tal, o início do projeto. E o resumo executivo, às vezes, ele é um pouquinho maior, ele tem uma página ou duas, etc. E ali a gente já explica rapidamente, já apresenta o orçamento, porque é isso que eventualmente um financiador quer ver, quanto é que vai custar esse projeto, quanto tempo vai demorar, onde que vai chegar, quais são os principais resultados. Quem quiser se dedicar a fazer esse exercício do resumo executivo, fica provocada, não tem problema.
Tá? E às vezes nesse resumo, tá, Alexandre, é um momento legal que a gente pode colocar também a expertise que o órgão que é proponente, né, ou a organização que é proponente já tem nesse, né, ó, a gente já faz parte de uma articulação com outros municípios onde se diminuiu o analfabetismo e tal, né, e isso está nos sinaliza, né, que a gente vai ter uma cooperação, uma parceria para muito provavelmente, né, conseguir obter os resultados que a gente está se propondo aqui. Tá? Tem uma outra parte que eu acho que não está no nosso roteiro também, tá, que é muito comum em projetos de organizações da sociedade civil, que é depois do resumo, assim, a organização se apresenta. Tá? E aí, nesse ponto, sabe, Alexandre, a organização mostra assim, olha, eu já tenho expertise lá em trabalhar com, né, com cuidados da saúde em comunidades indígenas, né? Nós trabalhamos lá há 20 anos, etc. Tal. Então, a organização se apresenta porque ela está sinalizando para o financiador que ela já tem uma expertise em trabalhar com, né, orientação de saúde para populações indígenas. E se, né, prevendo, evidentemente, que ele está fazendo um projeto nesse campo, ela está sinalizando que, né, a organização existe, já tem experiência, tem equipe própria, com capacidade, etc. Tal, né? Vale o mesmo para um órgão que está propondo dentro da administração pública, né? Dizer, ó, olha, o setor tem uma expertise assim, possui uma equipe com tantos técnicos, com tal tipo de qualificação, etc. Né? Se achar que pode, no exercício que você está fazendo, se tiver tempo, né, e achar que é pertinente e ajuda a reforçar, né, isso, dá para colocar uma breve apresentação bem no começo do projeto, né, antes mesmo de apresentar a situação problema, ou depois de apresentar a situação problemas, eu acho que é melhor antes, tá? Antes de apresentar a situação problema, apresenta quem é que está propondo, né? O proponente é o setor X, é a organização Y, é o setor tal, é a equipe alfa lá, é que faz. E a equipe alfa é composta assim, assim, trabalha tanto tempo, as pessoas têm tais qualificações, aí tu vende o teu peixe. E tu mostra essa competência, né, essa capacidade para executar aquilo que você está colocando ali no projeto. Não, Não sei se obrigado. clareou. Sim, a minha principal dúvida realmente era assim, sendo bem sucinto, né? Oferecer um projeto, um investidor, tá, Alexandre, mas por que que você acha que isso é bom? Você tem alguma Uhum, prova? Você tem como provar para a gente que isso vai dar resultado, que vale a pena eu embarcar, uhum, entendeu? Mas uhum. eu entendi a sua colocação, professor. Obrigado. Isso, perfeito. Marissa, temos mais alguém? Não, professor, não temos. Tá. Bom, não sei, então. Só mais uma, só para finalizar, dá licença, desculpa. Claro. Então, nessa atividade 2 nós podemos não, para não precisar mexer, né? A gente vai complementar, né? Porque eu entendi, complementar o que a gente já foi feito. Então a gente mantém as páginas da atividade 1, só que a gente acrescenta e envia tudo tudo junto, pode ser, ou separar agora a parte 2 a partir do número 8 em diante. A gente pode fazer uma coisa só? Pode ser uma coisa só, Alexandre. Eu acho que é melhor até, né, Marissa? Assim, eu É, acho que foi isso que a gente Isso, isso. pediu, A ideia, um cumulativo, né? exato, a até que ideia, tiver Alexandre, uma. é que seja um documento único, tá? Que Tá. vocês contemplem essa primeira entrega e que agora vocês tenham oportunidade de revisar, né? Caso necessário. Caso seja importante rever, trocar tabela, trocar informação, complementar algum dado ou, ocasionalmente, tirar também, fica a critério de vocês para essa entrega final. A gente espera um documento aí sim, completo com todos os itens. Que a gente não precisa avisar, né? Isso que eu tô vendo assim, se a gente for retificar alguma coisa, vocês vão ter que ler tudo de novo, né? Não tem, Não tem problema. Não tem não tem problema, problema, eu Alexandre, fica mudei o tranquilo. item 1. Tá bom. Obrigado. Tá certo? Não precisa finalizar. Pode entregar o trabalho completo ali, né, formatado, de acordo com o que o professor pediu ali, pode ajustar conforme vocês acharem necessário. Perfeito. Então, é isso aí. Obrigado, Marissa. É isso. Fechamos, então? Tranquilo? Vou Ok. encerrar a gravação então, professor. Tá bom, gente. Obrigado. Uma boa